Começamos agora mais uma conversa na quarentena, dando sequência aos assuntos disciplinas espirituais. E hoje eu vou falar uma coisa interessante para esse tempo que a gente está. Vou falar de comunhão, gente, você acredita? Porque disciplina espiritual também a gente encaixa a comunhão nesse molde aí, nesse modelo, nesse pacote, digamos assim, de disciplinas espirituais. Então a comunhão entra nessa onda aí, tá bom? E hoje a gente encerra esse assunto, semana que vem a gente entra numa outra parada muito legal que vocês vão gostar, que é a espiritualidade bíblica. Mas vamos lá, vamos terminar essa conversa hoje falando sobre koinonia. A palavra koinonia no texto bíblico no Novo Testamento, a palavra específica para isso aliás eu falei koinonia, é comunhão. A palavra específica no texto bíblico para comunhão é koinonia. Falei koinonia primeiro, né? Mas a gente começa a nossa conversa utilizando uma outra palavra que abre um pouco o nosso leque quando a gente pensa em comunhão. E por que esse tema é esquisito para a gente hoje? Porque a gente está distante, né? Porque a gente não pode se abraçar, porque a gente não pode se beijar, se cumprimentar como o brasileiro gosta tanto. Estamos distantes, mas o coração está em comunhão. E aí eu pensei, puxa vida, é legal terminar a nossa série falando sobre isso, porque é a realidade do nosso coração. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. A palavra utilizada por Paulo aqui, fraternal, é a palavra Filadélfia, no grego, que quer dizer amor de irmãos ou irmãs, amor fraterno, o amor que o amor que cristãos cultivam uns pelos outros como irmãos. Então esse amor que é o agente catalisador que gera a verdadeira comunhão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos uma certa dificuldade com a palavra fraternidade, e o termo usado por Paulo é esse: amor fraternal, Filadélfia, fraternidade. Nós, cristãos protestantes, deixamos os católicos usarem essa palavra, não é verdade? Fraternidade, campanha da fraternidade. A gente não usa esse termo fraternidade quando nós deveríamos usar. Esse relacionamento de proximidade entre os irmãos, hoje ele não é valorizado pelo momento histórico que vivemos. Nós ocidentais temos uma dificuldade de proximidade uns com os outros por conta do hedonismo e da independência que nós vivemos hoje no mundo ocidental em que estamos inseridos. Fraternidade é uma coisa que a gente não gosta muito de abraçar por conta do jeito que a gente vive nesse momento que a gente está, tá bom? Mas nós temos muitas histórias de fraternidade, de amor de irmãos dentro do Novo Testamento. A gente tem a relação de Jesus com os apóstolos, a gente tem a última ceia como um momento de fraternidade lindo, lava-pés que Jesus realiza ali antes da ceia, a história da igreja em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, Paulo falando com as suas igrejas. Você percebe esse movimento de Paulo para com os seus discípulos, digamos assim, e algumas histórias do Novo Testamento são apresentadas enfatizando a existência de algumas relações mais profundas até do que o Velho Testamento. No Velho Testamento essa coisa de fraternidade não era tão presente. Na Antiguidade, um cara chamado Michael Green, que escreve um livro chamado Espiritualidade Bíblica, que eu usarei semana que vem, como eu falei, o autor Michael Green, ele fala que não há nada igual a isso na Antiguidade. Essa fraternidade é um movimento que começa depois de Cristo, com a apresentação do cristianismo e dos seus valores. Mas na Antiguidade você tem alguns tipos de fraternidade. Aí que entra uma coisa interessante para a gente pensar. Essas fraternidades na Antiguidade, elas eram caracterizadas pelo ajuntamento de gente igual. Gente igual. Então, por exemplo, um judeu podia se associar a grupos de convivência com outros judeus. Eram os aborut, por exemplo. Os judeus se juntavam.
Um gentio podia se associar a religiões que dispunham de uma certa comunhão ou associação voluntária no mundo antigo, que é a koinonia. Mas os cristãos, eles surpreendem. Por que eles surpreendem? Porque eles apresentam uma comunhão, uma fraternidade, além das igualdades. O texto que eu queria ler é o texto de Atos capítulo 2. Eu não li por uma questão de tempo. Mas quando você vai lá no texto de Atos capítulo 2, você vai perceber que eles tinham tudo em comum. Você lembra? Atos 2:42, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, estou lendo aqui, continuavam a reunir-se, partiam o pão de casa em casa. Quem era esse pessoal? Eram os crentes. O detalhe é que esses crentes não eram da mesma etnia, da mesma origem. Esse grupo de crentes aí era tudo misturado, entendeu? Era gentil, era judeu, era grego, era romano. Eles se juntavam. E isso, para a época, foi uma quebra de paradigma absurdo. Foi um tapa na sociedade da época, porque a igreja era diferente, ela era heterogênea. Escravos, senhores, negros, brancos, judeus, gentios, todo mundo se relacionava harmoniosamente e fraternalmente. Nessa unidade na diversidade, que era o grande, essa unidade na diversidade era o grande aval da presença de Deus. Quem estava de fora daquele grupo e via aquele grupo se comportar como se comportava, falava, tem alguma coisa diferente ali. Porque judeu com judeu é comum encontrar. Romano com romano é comum encontrar. Grego com grego é comum encontrar. Senhor com senhor, escravo com escravo, mas lá não. Lá era todo mundo misturado. E isso era um aval da presença divina. Só Deus para quebrar as paredes de separação entre esses grupos étnicos, sociais. Só Deus para fazer um senhor de escravo sentar na mesa da ceia com um escravo do lado. Você já pensou isso? Só um Deus todo-poderoso e generoso e amoroso, essencialmente, para fazer um judeu sentar na mesa e partilhar da ceia com um romano, que era o seu algoz, que era o seu instrumento de opressão. Isso era um movimento de Deus. Essa comunidade, ela realmente demonstrava a presença de Deus. Era uma coisa linda. E essa comunidade, inclusive, ela é observada na história. Os pais da igreja observam essa história toda, esse movimento de fraternidade, de comunhão na igreja. Tertuliano, por exemplo, observa a pureza que marcava esses grupos cristãos. Chamavam-se irmãos, cuidavam uns dos outros. Era um modelo que atraía a sociedade. Sabe aquele finalzinho do livro de Atos, que diz que a igreja crescia? Ela crescia por isso, porque ela atraía as pessoas, ela caía na graça das pessoas. Por quê? Porque os muros ali não existiam. Qual o segredo dessa maravilhosa comunhão? Aí é que entra a palavra koinonia. Primeira palavra, Filadélfia, grego, fraternidade. Segunda palavra, koinonia, koinoneo, estar em comunhão, como tornar-se um participante, tornar-se um companheiro, entrar em comunhão, associar-se, tornar-se um participante ou companheiro. Aí entra a comunhão, koinonia. Assim como outros termos do Novo Testamento, nos trata de uma palavra religiosa. Olha que interessante, ela é propositalmente secular. Essa palavra não nasce na igreja, ela não é um termo religioso, ela é um termo fora da igreja. Mas ela é apropriada pela igreja para construir, para demonstrar essa realidade de que muros não existiam entre as pessoas. É comunhão extravagante. Compartilhando em Deus é o que eles faziam. Deus se compartilha conosco. Então vamos entrar um pouquinho nessa história da palavra koinonia. O termo koinonia está espalhado no Novo Testamento. E a própria essência de Deus é uma essência de união. Eu até falei isso numa das lives que eu fiz esses dias aí. Deus é trino. A essência de Deus não é uma, ela é múltipla, ela é coletiva. O Deus que nós cristãos servimos é um, mas não é um, né? É aquele segredo da Trindade que você não vai me perguntar como é que se resolve isso, porque não se resolve. Mas o nosso Deus é comunhão, o nosso Deus é coletividade.
Nosso Deus é mais de uma pessoa. É lindo isso, vivendo harmoniosamente. Só poderia partir de Deus para nós uma proposta de evangelho que incluísse relacionamento, não individualidade. Esse registro bonito está ali em 1 Pedro 1,4, por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Essa natureza divina é isso, é a natureza do próprio Deus. Esse termo explicita a natureza do próprio Deus, que é uma natureza de comunhão. O conceito mais profundo do termo koinonia demonstra que nós compartilhamos o sofrimento, a morte, a ressurreição e o reinado futuro de Cristo. Algumas coisas um pouco mais profundas, mas dá para a gente entender também. A queda é óbvio que prejudicou a nossa amizade com Deus. Prejudicou e afetou, eu até diria mais precisamente, afetou, comprometeu a nossa relação com Deus. A maldade humana, ela afeta a nossa relação com Deus, e a nossa relação com Deus é resgatada em Cristo, mas ela é resgatada de forma comunitária. Essa essência de um Deus trino que quer se relacionar com a gente na nossa também koinonia, na nossa também comunhão. Muito legal isso, né? Muito bem, a individualidade não encontra espaço na relação do cristão com Deus, pois o modo operandi de Deus é a nossa relação com Ele e com os demais. Nós não nos relacionamos pessoalmente com Deus. Não existe maneira da gente se relacionar com Deus individualmente. Sempre os demais estão fazendo parte disso ou precisam estar fazendo parte disso. A verdadeira e plena relação com Deus inclui o outro. Não dá para você se trancar na sua casa, ficar sozinho e dizer, aliás, é o que a gente está fazendo agora, né? Mas você está entendendo, só piadinha. E dizer que eu vou me encontrar com Deus, eu vou transcender aqui no meu quarto e vou... Olha, isso é importante, oração individual é importante, leitura bíblica é importante, mas isso não se sustenta sem a comunidade. É muito lindo da parte de Deus isso. A gente só consegue viver essa plena realidade percebendo que nós somos co-irmãos, aliás, irmãos consanguíneos em Cristo. Chamamos Deus de Pai Nosso, irmãos consanguíneos, do mesmo sangue, é a palavra adelphoi no grego. Isso é maravilhoso. A comunidade com Deus deve ser seguida sempre de comunidade entre os irmãos, sempre. A gente só pode se conhecer na nossa relação com Deus conhecendo o outro. O outro nos aprimora. É na igreja que esse movimento todo lindo acontece e isso é realmente maravilhoso. Qual a abrangência dessa comunhão? O que a gente divide com esses irmãos? Vou citar algumas coisas aqui com os nossos irmãos consanguíneos. Primeiro, alegrias e tristezas. Koinonia significa também compartilhar alegrias e tristezas. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É aquela situação que você compartilha a vida e o outro sabe pelo que você está passando. Por isso que eu não acredito em igreja tipo auditório. Apesar de acontecer uma reunião dentro do auditório, aquilo não é a essência da igreja. Nós da Casa da Rocha Guarulhos vivemos isso, temos lá o nosso auditório, que nos últimos dias está vazio. Mas não é lindo isso? A gente está aqui. Cara, eu estou assim feliz demais com a postura da nossa comunidade, de demonstrar preocupação um com o outro e de eu perceber movimentos, os sinais do reino fazendo reunião pelo Zoom, a gente faz aqui, são os departamentos um procurando o outro, um irmão procura. Isso é a comunhão. Não somos a igreja perfeita, mas a gente trabalha isso desde que a igreja começou, para nós entendermos que a gente precisa dividir a vida. Por isso que, como eu disse no começo desse... Ei, maravilha!
Desculpe aí, gente, é a instabilidade da internet, né? Muito bom. Eu tirei os comentários porque me dizem que isso ajuda a manter a live de pé. Vamos lá, abrangência dessa comunhão, alegrias e tristezas, acho que já deu para entender. Eu não acredito em igreja como auditório onde eu entro, assisto uma reunião, tipo consumidor que vai no shopping, compra alguma coisa e depois vai embora para casa. Isso pode ser qualquer coisa, mas não é igreja. Igreja pressupõe, na sua essência, comunhão. A gente tem uma série de ferramentas para isso acontecer. Quando a gente está num momento comum, não é? Pequenos grupos, reuniões menores. Ah, mas a igreja é muito grande, a gente tem dificuldade, não dá para todo mundo conhecer todo mundo. Aí eu sei. A gente não é, nossa comunidade não é tão grande, mas já enfrentamos alguns tipos de situações como essa. Então usemos nós de criatividade para elaborar situações de conhecimento de um membro da comunidade para com o outro. Vamos fazer mais churrasco, vamos fazer mais festa. Crente parece que só sabe se reunir se tiver uma Bíblia aberta e uma meditação, porque se não tiver isso parece que não é espiritual. Comunhão com os irmãos também é espiritual, irmão. Um futebol também é espiritual, entendeu? Uma pizza também, às vezes é mais espiritual do que aquelas reuniões assim com a liturgia, né, que a gente costuma pensar. Mas segue a vida. Essa abrangência da comunhão inclui suprimento de necessidades financeiras. Koinonia também significa compartilhar com aquele que tem dificuldades financeiras, mas com um valor mais profundo, tipo assim, uma doação sacrificial. Filipenses 4,15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo, ou partilhou comigo, no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Aí tem uma série de textos aqui que eu não vou ler, mas tornar-se companheiro nas dificuldades financeiras também é uma realidade necessária, que é inclusa dentro da ideia da koinonia, perdão. Hoje eu estou meio língua travada aqui. Né? Então, tal fenômeno continua acontecendo nos nossos dias em algumas comunidades que entenderam esse princípio que acontece lá no começo da igreja e que precisa acontecer nas nossas comunidades. Que bom quando eu percebo isso, que um irmão está em luta financeira, chega outro, ajuda, a própria comunidade se reúne, isso é muito legal. Terceira coisa que é inclusa dentro da ideia da koinonia é do sofrimento. A fraternidade e a koinonia também significa compartilhar no sofrimento. Sofrimento que faz parte da vida do ser humano, que ninguém está longe e que a gente abraça o sofrimento do outro, traz para a gente, percebemos a dor do outro, nos fazemos presentes na dor do outro, não tripudiamos em cima da dor do outro, mas encaramos a dor do outro como terreno sagrado, como local, solo sagrado, é a dor alheia. E a gente chega lá cheio de respeito, cheio de santidade, de temor e participa. E traz pra gente. E diz assim, a tua dor é a minha, vem cá, vamos chorar junto. Koinonia. Compromisso de fé. Indo já aqui para o final. Compromisso de fé. Essa fraternidade significa também o compartilhar por meio de um compromisso exclusivo com o Evangelho. É a fraternidade que luta pela preservação da exclusividade do irmão em sua relação com Deus, não permitindo dois senhores. É a preservação dos irmãos, uns cuidando da fé do outro, um cuidando da fé do outro, um estimulando o outro, exortando o outro, encaminhando o outro. Opa, você não está legal não. Essa postura tua está muito radical com relação aqui, ó, ao Evangelho. Vamos tentar ajustar isso daí. Essa coisa que irmão vai fazendo com outro irmão, porque somos consanguíneos no mesmo sangue, que é o sangue de Jesus, e temos que nos preservar na nossa fé. Cuidado. A última coisa, cuidado. Fraternidade significa um profundo zelo e carinho, um profundo e carinhoso zelo por nossos irmãos e irmãs na igreja. Deus envia do céu o Filadélfia, que é o amor familiar que deve permear as relações entre os irmãos, a koinonia acontecendo entre nós. Aliás, eu disse que era o último, não é não, tem o compartilhar da obra de Deus. Esse finaliza nosso pensamento de hoje.
No Novo Testamento, koinonia está ligado a uma parceria na obra de Deus, não é? E isso é legal. Ambos lutando pela obra de Deus, pela comunidade onde a gente está, pelo crescimento do reino, não só pela comunidade onde a gente está, mas pelo crescimento do reino, a abrangência é muito maior do que isso, a gente ajudando um ao outro e compartilhando a vida na realização também da obra de Deus. Os melhores amigos de Paulo eram os que partilhavam da obra. Não é verdade isso? Irmãos de obra, irmãos de obra de Deus, isso é muito legal. Portanto, irmãos queridos, encerrando o nosso papo, minha oração é que a gente encontre nas nossas relações espaço para manifestação da comunhão que a gente deve ter um com o outro. Mais do que um oi, mais do que um e aí, beleza? É o se importar mesmo, é o amar mesmo, é o cuidar mesmo. Isso exalta Jesus, isso escandaliza o mundo, isso deixa o mundo doido, esbabacado, admirado. A igreja em Atos tinha como principal atrativo e principal fonte de admiração a Filadélfia, o amor fraternal, a koinonia, a comunhão entre os irmãos. Tão diferentes, tão unidos em um só, que é Jesus. Somos diferentes. Você pode torcer para o Palmeiras, eu sou corintiano. Não tem problema. A gente é um em Cristo Jesus. E assim que Deus fortaleça as nossas relações cada vez mais, tá bom? Deus te abençoe, uma ótima sexta-feira, uma tarde de sexta-feira para você. Como já avisei, essa live vira um vídeo que vai para o YouTube hoje, 6 da tarde, se você pegou pela metade, tem alguma dúvida. E aliás, eu quero estimular você a... Ficou uma dúvida nesse papo que eu não entendi muito.